Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha, eu fiz esse videozinho aqui, é um videozinho clínico. Não é um vídeo editado, não é um vídeo que eu preparei num dia especial para fazer duas restaurações com aquela preocupação em ter que mostrar aos alunos ou aos que acompanham porventura o canal. São duas restaurações clínicas de um paciente atendido no horário normal, mas eu acho que foi a Ana Beatriz que havia me solicitado que eu dissesse o material que eu uso nos procedimentos. Então, esse vídeo serve para meus alunos da Unisul como um vídeo de revisão dos procedimentos restauradores, é, e um vídeo do o máximo que eu pude fazer para evitar que esse procedimento restaurador viesse a se tornar uma endodontia. Então eu vou aqui descrever o procedimento, espero que vocês gostem aí. Então são duas restaurações classe 2, nos dentes 15 e 14, primeiro e segundo premolar superior direito, com extrema proximidade da polpa. Tranquilo? Vamos lá então. Olha só, então eu tenho aqui uma radiografia interproximal, né? Então eu vou ter aqui o dente 15, o segundo premolar superior direito, e aqui eu vou ter o dente 14, o primeiro premolar superior direito, e a gente já percebe nesse raio-x interproximal, nessa bite wing, duas cáries interproximais bastante avançadas. Então olha só, eu vou pegar o 15 aqui, ó, ver se vocês conseguem perceber aqui então que eu vou ter já uma cárie na distal do 15 ocupando toda essa face, e eu vou ter aqui uma cárie na mesial do 15 ocupando isso, e aqui eu tenho o conduto radicular, então eu tenho vai se tornar uma restauração, uma MOD, né? Com extrema proximidade do tecido pulpar, extrema proximidade da câmara pulpar. No 14 a lesão é um pouquinho maior na distal, mas não há imagem radiográfica de lesão cariosa na mesial. Então, se perceber aqui, ó, eu tenho então uma lesão cariosa bastante grande e também com proximidade. Como a paciente tem 45 anos, então eu já tenho uma certa esclerose ali por deposição de dentina terciária, o que fez com que o paciente não tivesse ainda nenhum quadro de sintomatologia dolorosa. O paciente havia feito uma restauração na proximal do 25. Então, quando o paciente apresenta cárie nas proximais, a gente deve sempre procurar e radiografar todos os elementos dentais, porque essa é uma típica cárie do uso inadequado ou do pouco uso do fio dental. Então, já que o paciente não usa fio dental na proximal de um dente, ele também não usa nos outros dentes, e o seu risco de desenvolver cárie é muito grande, porque o fator etiológico, o fator causador, seja a dieta do paciente, o pouco uso do fio dental, ele está atuando sobre todos os dentes. Então eu tenho aqui um procedimento de consultório, eu não me ative muito a preocupação com o resultado estético final para mostrar para vocês, mas com a tentativa de que a gente conseguisse fazer uma restauração minimamente invasiva. Não dá para escariar o dente por completo, porque se eu fizer uma escariação completa, eu vou ter exposição pulpar ampla e vai virar endodontia. Então, alguns cuidados a gente acaba tendo. É uma restauração difícil de fazer, porque ela já envolve também, pode ver, ela tem proximidade com a região cervical, ela já é em alguns pontos subgengival, e a anatomia do premolar superior também dificulta isso em garantir um bom perfil de emergência da restauração. Então, é uma restauração que a gente convive com bastante frequência no consultório, mas que ela tem um grau de resolução difícil, esteticamente complicado, de devolver o contorno, de manter o contato interproximal para evitar impactação alimentar, né? E principalmente para que o paciente não viesse a ter dor no pós-operatório imediato e a longo prazo. Então eu tenho aqui já a fotografia inicial do paciente, deixa eu só selecionar minha canetinha aqui. Então a gente tem, depois eu vou trocar aquele amálgama lá no 16, então
Eu tenho aqui, aparentemente o dente parece ter uma estrutura saudável, né? Mas eu já consigo ver um manchamento, um esmalte aqui já sem suporte de dentina, com alteração de cor. Eu consigo perceber nessa fosseta aqui, nessa fossa mesial, também um escurecimento, indicando um esmalte socavado. Aqui eu consigo perceber também uma alteração de cor na distal do premolar. Tá? Então, esses são os sinais clínicos de que há cárie na proximal do 14 e nas proximais do 15, na mesial e na distal. O exame radiográfico evidenciou que essa lesão cariosa é extremamente profunda e com extrema proximidade em relação ao tecido pulpar. Aqui então eu tenho uma escariação prévia, né? Uma identificação real do problema, sempre lembrando de colocar então uma matrizinha de aço para proteger a proximal do dente, que você não quer que a broca risque ou faça cavitação, no caso do 16. Aqui na proximal entre o 14 e o 15 não tem problema, porque eu tinha uma cárie que era simultânea, que era comum às duas faces. Então percebe que aquela restauração difícil de fazer. Percebe que o premolar vai perdendo o contorno dele, né? Essa cárie vai invadindo para a cúspide palatina e ela vai tirando a possibilidade de alterar a conformação depois da matriz para manter o formato do premolar. Percebe lá no 14, ó, que eu tenho bastante dentina cariada aqui ainda, né? Eu vou remover essa dentina cariada, mas não vou remover a dentina afetada, ou seja, eu vou fazer uma remoção parcial, porque se eu fizer a remoção de maneira agressiva, eu vou invadir o espaço biológico, eu vou entrar dentro do sulco gengival, eu vou perder eu vou ter dificuldade em colocar a matriz, e se eu invadir na parede axial, eu vou ter uma exposição pulpar completa, eu vou condenar esse dente a uma endodontia, então eu vou fazer uma escariação mais conservadora. Vai ficar um pouco de tecido cariado, mas de dentina cariada não, de dentina afetada, né? Eu não vou fazer uma remoção, eu vou fazer a abertura inicial com brocas, com pontas diamantadas, esféricas em alta rotação, e vou fazer depois uma remoção superficial com brocas em baixa rotação, mas vou usar muito cureta manual para poder sentir isso e ser mais conservador possível na remoção do tecido cariado. Aqui então eu tenho um aumento da imagem, em que eu já percebo aqui no 14, ali então a exposição pulpar direto, né? Então eu vou fazer um capeamento pulpar direto, porque eu vou ter essa exposição pulpar, mas percebam que o quadro do paciente era assintomático, ele não tinha dor, ele não relatava dor, e essa polpa, essa exposição, ela demonstra sinais de saúde. Então percebe que ela tem coloração rosa avermelhada, ela é rosada, ela sangrou muito pouco ao contato com as brocas de corte ali. Então, tipo, o sangramento dela não teve sangramento espontâneo, o pouco sangramento que ela manifestou logo foi contido. Então, eu tenho uma polpa que dá sinais de não apresentar quadro inflamatório importante, o que faz com que a gente tenha então um prognóstico um pouquinho melhor no que a gente no tocante à não necessidade de um tratamento endodôntico posterior. Mas percebe que aquela cárie que invade o tecido gengival, como o paciente não faz uso de fio dental, e essa é a razão dessa cárie proximal, a gengiva na proximal é bastante inflamada, então é aquela restauração com bastante sangramento, com dificuldade de contenção e com essa preocupação em evitar um tratamento de canal, um tratamento endodôntico. Então eu havia feito aquela escariação parcial, agora a gente fez o isolamento absoluto do paciente. A gente recomenda que o isolamento seja feito 2 dentes posterior ao dente que vai ser restaurado até o canino contralateral.
Então, no caso, o isolamento foi feito do dente 17 até o dente 23. Percebe que como o premolar vai perdendo, a cárie é subgengival, fica difícil do isolamento ter, a princípio ali, uma adaptação daquela que a gente gosta de bater a fotografia direitinho. Tem alguns erros meus, percebam que nos incisivos, no lateral, no 22, no 21, ele ficou muito esticado, faltou um pouquinho de afastamento entre o corte do 14 e do 15, porque tem um pouquinho de gengiva ultrapassando o lençol de borracha. Mas como eu falei, isso aqui foi uma restauração clínica, então não aquela que a gente faz para publicar, que tu faz e volta, e é um atendimento normal do consultório. Então aqui dá para visualizar bem ali a polpa exposta no 14, né? Olha lá, ó, olha lá, ó. Deixa eu pegar minha canetinha, marcar texto aqui, minha canetinha. Olha lá, dá para ver ali então bem a exposição pulpar. No 15 também teve exposição pulpar, e teve uma exposição pulpar direta e uma exposição pulpar indireta, ou seja, uma fina camada de dentina ainda recobria, que você consegue ver todo aquele rosado do tecido pulpar, ou seja, duas restaurações com a minha preocupação o tempo inteiro em ser o mais conservador possível e evitar o tratamento endodôntico. Então, para fazer a proteção pulpar, então aqui eu faço primeiro o 15, depois eu faço o 14. Não está completo, você pode perceber que eu coloquei a matriz e tem uma cunha apenas na distal, eu ainda não tinha colocado a cunha na mesial. Eu uso como proteção pulpar, como capeamento pulpar direta, o cimento forrador à base de hidróxido de cálcio. Eu gosto muito desse Ultra Blend Plus, da Ultradent, que ele é fotoativado. Então eu pego a quantidade que eu quero, ponho no instrumento aplicador de hidróxido de cálcio bem fininho, me levo lá em cima daquela polpa exposta, espalho ele suavemente e depois fotoativo. Então ele me permite bastante tempo de trabalho, ele tem uma ótima viscosidade, é um cimento que eu recomendo usar. Eu ainda depois de colocar esse cimento de hidróxido de cálcio, eu fui lá ainda com o lupa e revisei a cavidade, removi mais esmalte, removi mais dentina cariada, afetada com cureta, mas preservando já essa parte central, essa parede mais axial ali, para que eu não causasse então mais dano ao tecido pulpar. O condicionamento ácido, eu não vou fazer condicionamento ácido total, eu não vou condicionar, não se condicionar a polpa, a gente sabe disso, né? Eu não vou fazer condicionamento total ácido do esmalte e da dentina. Esse Ultra Et da Ultradent é um ácido fosfórico, 37,5%, 35% no caso. Excelente, com uma viscosidade ótima, uma seringa para aplicação com uma ponta bem fininha, te permite um bom controle, uma boa dispersão dele. Nesse caso dessa paciente, eu fiz o condicionamento ácido seletivo. Eu apenas condicionei as margens da restauração, da cavidade no caso. Ou seja, eu condicionei apenas o esmalte. Eu não coloquei ácido na dentina. Apenas ácido no esmalte por 30 segundos, removidos lavados com água por iguais 30 segundos. Na hora de secar, foi colocado na dentina uma bolinha de algodão para que a dentina permanecesse úmida. E aí eu fiz apenas a secagem completa do esmalte. Eu não vou condicionar a dentina nesse caso, porque eu quero tentar ser o mais protetor possível para esse complexo dentina-polpa. O sistema adesivo não pode ser um adesivo convencional, tem que ser um adesivo autocondicionante. Então eu usei o Single Bond Universal com esse condicionamento ácido seletivo, ou seja, após condicionado apenas o esmalte, eu apliquei o sistema adesivo universal com o microbrush, aplicando ele, removendo o excesso e fotoativando. Aqui então eu tenho ali embaixo, eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer é transformar
primeiro uma classe 2 numa classe 1. Então, preocupado primeiro com o contorno proximal, com o restabelecimento do ponto de contato. No 15, eu usei então tiras de matriz pré-montadas da Omnimatrix, está aqui em cima. Eu usei a laranjinha, que é a universal. Então, ótima, fácil de manusear, bem delicada, bem fininha, com cunhas de madeira convencionais. Depois, quando eu fui fazer, depois de estar pronto o 15, eu passei para o 14. No 14 eu não usei Omnimatrix, eu usei uma matrizinha de aço, mas aí eu usei um grampo para Unimatrix com protetor da TDV, que aparece aqui no canto. Ó, aparece aqui no canto. Então, no 15 eu usei Omnimatrix e no 14 eu usei um grampo com a matrizinha de aço Unimatrix para tentar restabelecer da melhor maneira possível os pontos de contato, todos eles encunhados com cunhas de madeira. Com relação à resina composta, eu fiz a restauração toda com Z350 XT. Eu usei a cor A3 para fazer o contorno proximal, A3B. Eu usei uma A2D de dentina bastante opaca nas paredes da cavidade, espalhando para o ângulo cavo superficial para mascarar a emenda da restauração. Depois, grande parte dela foi feita com uma resina B1B. Eu usei os corantes, os pigmentos de corante da resina Impress Direct, o ocre, para escurecer um pouco do suco, que o paciente tinha esse suco bem escurecido. Eu queria manter um pouquinho daquele escurecimento para caracterizar um pouco. E sobre isso, uma resina CT Clear Translucent da Z350 XT. Então, basicamente foi isso que eu usei para realizar a restauração em resina composta direta dessa paciente. Aqui eu tenho então o aspecto imediato após remover o isolamento absoluto, né? Então, esse aspecto imediato das restaurações. Perceba que eu tive dificuldade ali, então, na porção distal do 14. Então, o grampo da TDV apertou demais ali, então eu perdi um pouco do contorno, mas era o que a gente tinha para o momento. Eu consegui restabelecer os pontos de contato, e esse paciente voltou uma semana após para eu avaliar especialmente o quadro de sensibilidade, e o paciente totalmente assintomático, teve um pouquinho de sensibilidade logo após a anestesia perder sua eficácia, mas mastigando normal, sem sintoma nenhum, passando o fio dental, sem travar em nenhum ponto e sem acumular alimento e impactar nas proximais. Aqui eu tenho um aspecto final da restauração, logo no pós-operatório imediato, né? Então eu tenho uma restauração OD no 14 e uma MOD no 15, um procedimento bastante difícil, especialmente pela característica inflamatória da gengiva do paciente, pelo não uso do fio dental, por essa proximidade com o tecido pulpar, com exposição pulpar, com capeamento pulpar direto. Esse então é o aspecto final num polimento imediato, logo após a confecção das duas restaurações em resina composta. E aqui eu tenho então uma comparação inicial e final do procedimento realizado de restaurações em resina composta direta, com condicionamento ácido seletivo apenas do esmalte, com uso de um adesivo universal, single bond universal, com bastante remoção do tecido cariado com curetas, tentando preservar ao máximo, removendo a dentina cariada e deixando dentina afetada, tentando preservar a vitalidade pulpar do paciente. Esse é o aspecto final. É um quadrinho de resumo para vocês e para vocês verem os materiais que a gente acaba usando no dia a dia, de um procedimento realizado rotineiramente na clínica odontológica. Um grande abraço, obrigado pela atenção,
Até nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Fui!